Olá, meus queridos, como vão vocês? Apareceu mais um vídeo aí de 8mm a cores, né? Dos Beatles, mas desta vez não apenas um Red Steady Go, que apareceu a versão de 1964. No vídeo anterior a gente viu de 1963. Mas hoje, aproveitando agora os 60 anos da apresentação dos Beatles no Around the Beatles, que para mim é uma apresentação dos Beatles muitíssimo importante, particularmente, né? E apareceu, né? Tem uma câmera que gravou em 8mm ali, dá pra ver os meninos tudo colorido. E não é coisa artificial, não. Foi gravado colorido mesmo. Então eu vou mostrar o vídeo pra vocês, mas eu vou contando as histórias que ocorreram aí durante essas gravações. Meu nome é João Moura, essa aqui é Beatles School, vamos lá. Vamos lá, meus queridos, o que foi que aconteceu? Antes de eu colocar as imagens, que a maioria de vocês, acredito, já tem até visto, né? Mas eu vou colocar apenas para ilustrar o meu vídeo, né? Há muitos anos, né? Quando eu tinha uns 15 anos, né? Eu tô com 50, então faz muito tempo, né? Eu estava assistindo a antiga Rede Manchete e apareceu um programa sobre os Beatles, né? Então eu peguei lá uma fita cassete, coloquei lá para gravar, né? E nesse programa, né? Eles tinham lá as legendas que passavam aqui embaixo para poder não perturbar você, né? Então você poderia ver a história dos Beatles, assistir a história dos Beatles através da música. A informação ia passar aqui embaixo como uma legenda que passava correndo, né? Tipo essas de canais de notícias, né, e tal. E você ia ali apreciando, né? Então aparecia cenas do A Hard Day's Night, do Help the Magical Mystery Tour, o vídeo de Hey Jude, né? Cenas do Let It Be, que eu nunca tinha visto naquela época, né? E eu já tinha ali a coletânea vermelha e azul, né? Então, eles decidiram fazer o quê? Para poder ilustrar esse início dos Beatles, eles colocaram o Around the Beatles, né? Que foi um programa de televisão que passou no dia 28 de abril de 1964, lá na Inglaterra, né? O que é interessante é que no início há um medley dos Beatles, né? O Paul aparece, ele fala, a gente vai cantar um medley e tal, e foi feito ao contrário, né? Porque nas fitas, por exemplo, igual essa aqui que eu ganhei do grande amigo meu, Bolzan, né? Que ele me deu o VHS disso aqui, americano, né? A gente sabe aqui que aqui começa com Twist and Shout, passa por Roll Over Beethoven, I Wanna Be Your Man, Local Sally, e aí vem o medley, que acaba em Can't Buy Me Love e termina com o Shout, que você tem a oportunidade de ver cada Beatle cantando um pouquinho de Shout, né? Nesse programa de televisão que eu vi era ao contrário, ele começava com medley de Love Me Do, Please Please Me e tudo mais, né? Mas terminava com Shout. Eu fiquei assim, embasbacado de ver ali o John já com a sua, eu não sabia na época, mas era a sua Miami, né? A sua Rickenbacker Miami, o Paul já com o seu Hoffner novo, né? O George com a sua novíssima também, igual do John, a sua Rickenbacker de 12 cordas, né? E o Ringo ali sentado de frente para eles, né? Ficava o John aqui, o Paul e o George aqui, e o Ringo aqui, eles faziam um círculo e o público ficava todo ao seu redor. Era um barato, né, cara? Mas enfim, meus queridos, como é que foi a gravação disso aí? Os Beatles, eles gravaram, eles foram dia 19 de abril, eles foram para um estúdio em Londres chamado IBC Studios, né? E lá com o engenheiro de som Glenn Jones, o mesmo lá do Get Back, Let It Be, o Glenn Jones, ele estava ali de engenheiro de som, os Beatles gravaram mesmo essas performances, né? Então, ou seja, no dia do programa, que ia ser dia 28 de abril, eles iam cantar em playback, mas era uma gravação, não era a gravação do igual Red Steady Go, que era o disco dos Beatles tocando, né? E eles lá fingindo que estavam cantando. Não, era uma gravação nova dos Beatles, né, cara? E eles usaram algumas delas no Anthology 1, como Long Tall Sally, Boys, I Wanna Be Your Man. Boys não foi usada. E Shout, aqui uma versão mais curta para colocar no Anthology 1. Então saiu isso em ótima qualidade, o que fez com que o Beatle maníaco aqui começasse a imaginar o seguinte, porra, que bacana, né? Então quer dizer que o medley, ele tá guardado em alguma fita, nos porões da Apple, em algum cofre lá na Inglaterra, em altíssima qualidade. Por quê? Porque o Mark Lewis, quando ele foi fazer um livro dele chamado Beatles Chronicle, ele viu com o Glenn Jones que é o seguinte, essas gravações, na hora que elas aparecem no dia 28 de abril, quando os Beatles estão lá fingindo que estavam cantando, há uma gravação com o público gritando junto, porque quando eles foram no IBC Studios, eles gravaram com algumas pessoas em volta, então tem uns gritos, né? Mas depois eles conseguiram remover esses gritos, né? Porque existe a gravação sem os gritos que aparece no Anthology 1. Então fica aí a expectativa de um dia a gente ver isso, né? Eu vou colocar para vocês, ao longo que eu vou contando a história, né? Porque os Beatles não apenas se apresentaram tocando esses medleys, né? Eles fizeram uma apresentação shakespeariana naquele palco redondo que era bem típico de Shakespeare, né? Da época da primeira, da Rainha Elizabeth I e também do Rei James I, né? Onde que tinha lá esses teatros, onde que a performance era no meio e o público ficava em volta, em galerias, assim, né?
Então, meus queridos, então um pouquinho antes aí, né, cara, eles chegaram lá entre 9 10 e 15, né, eles fizeram a performance deles lá e tal, mas eles iriam fazer também uma performance, como eu disse, shakespeariana, né, cara, e era Midsummer Night's Dream, né, cara, o ato 5 cena um, né, o qual o John era a Lady Thisbe, né, o Paul era o Pyramus, o George era Moonshine, que era a luz da lua, né, e o Ringo era o leão, era a besta, né, cara. E eles todos lá com as suas roupinhas, é muito engraçado você ver o Ringo vestido de leão ali, o George, ele com um lampião na mão, como se ele fosse uma árvore e uma luz, assim, como se fosse a luz da lua, né? O John tava engraçadíssimo, né? Fingindo que tava. Ele pintou o dente da frente, fingindo que tava faltando um dente, né? E o Paul de herói ali, né? E tal. Então eles vão. Ele se apresenta. Agora, houve outras apresentações nesse programa, né? A gente teve o PJ Proby, teve também a Cilla Black, o Sounds Incorporated, eu posso estar enganado, né? Eles tocaram ali também, né? O que foi um pouco chato foi enquanto o Paul fazia sua fala dessa Midsummer, como é que era o nome mesmo? Era Midsummer Night's Dream, né? Tinha um rapaz naquelas tribunas ali em volta, né? Tinha um rapaz gritando, toda hora que o Paul falava, ele gritava junto. Foi um tanto quanto chato. Tem uma menina até que puxa o cabelo dele, vocês vão encontrar esse vídeo no YouTube. A menina vai, puxa o cabelo dele e tal, e pro cara calar a boca, o cara fica quieto, né, cara? E o cara ficava gritando, querendo aparecer. Sempre tem um papagaio de pirata que quer aparecer, né, meus queridos? Ele ficou ali berrando, o que incomodou muito o Paul, até chegar ao ponto do John gritar pro cara calar a boca, né? O John fala, "Shut up!" Era muito engraçado, o John Lennon era muito doido, né? E tem a apresentação dos Beatles, igual a gente tá vendo aí, né, cara? Com as roupas, né? Agora dá pra ver que cor que eles estavam usando ali, né? O tipo, o estilo de roupa deles e tal, do público também, né? E principalmente das guitarras, dá pra ver ali a Rickenbacker do George e tudo mais, né? Essas gravações históricas que elas têm pipocado por aí, né? Apareceu também do Red Steady Gold 64, né? Qual eu vou mostrar em outro vídeo. Então é isso aí, meus queridos. É um barato, realmente. 60 anos disso aí, né? Foi um sucesso, logicamente. Tanto é que quando foi na época do Get Back, o Michael Litzenhog, que trabalhou na produção desse Around the Beatles também, ele chega a pensar que os Beatles poderiam tocar num palco ali com o público em volta, né? Mas aí o John Lennon vira para ele e fala, não apenas o John, como o Paul fala para ele, isso aí é o Around the Beatles 69 agora, pelo amor de Deus, a gente não vai se repetir, né, cara? E então esse era um grande problema dos Beatles por volta de 69. Eles já tinham praticamente feito de tudo na vida, né? E o Around the Beatles foi um programa onde eles jamais tocaram um medley desse novamente, jamais tocaram um shout, mas é muitíssimo interessante ver como eles se divertiram. E eles tinham acabado de gravar no dia anterior cenas do filme A Hard Day's Night. Os meninos trabalhavam pra caramba. Um grande abraço pra vocês, vocês se cuidem.